Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje especificamente a gente vai falar da fórmula de soma Cs no plural. Aqui no nosso canal a gente já abordou sobre a fórmula de soma C no singular, especificamente sobre uma condição, e nesta aula específica a gente vai trabalhar com duas ou mais condições. A gente vai aprender a fazer soma Cs no plural. Se a condição for esta e essa, você soma para mim. Tá bom, pessoal? Se você não sabe como utilizar a fórmula de soma Cs no plural, fique nessa aula que você vai aprender tudo que for necessário para você aplicar na prática onde você estiver. Vamos lá? Nos acompanhe nesta aula até o final. Então vamos lá, pessoal, vamos diretamente aqui para a nossa aula, onde eu vou explicar aqui na prática como que colocar a fórmula de soma Cs no seu dia a dia. Para isso, eu trouxe uma tabela aqui de uma empresa onde tem várias lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. E o nosso objetivo aqui é, nesse quadrinho, trazer a quantidade de vendas das lojas, né, que estão localizadas em São Paulo, capital, e também que estão localizadas em Niterói, Rio de Janeiro. Repare aqui que a gente vai precisar somar a quantidade de vendas das lojas que estão em duas condições específicas. As condições elas que ela precisa estar na cidade de São Paulo, na UFSP. E aqui na linha de baixo a gente vai repetir a operação, vai buscar a quantidade de vendas que foram realizadas nas lojas que estão na cidade de Niterói e na UF do Rio de Janeiro. Então, especificamente, ele vai ter que atender essas duas condições, que é a cidade específica e a UF específica, para considerar ela na sua somatória, tá bom? Então, o objetivo da fórmula de soma C é exatamente usar dois critérios ou mais para ser atendido, para ser feito a somatória de um atributo específico. Para você entender melhor, a gente vai fazer aqui na prática, entender conceitualmente como que aplica isso passo a passo. Então vamos lá. Excel, exiba para mim o resultado de soma C, então é soma C, só que a gente vai ter que tratar dois critérios a mais, né? A gente vai tratar além de mais de um critério. Então vai ser soma Cs no plural, perfeito? A partir desse momento, o Excel faz uma pergunta diferentemente do soma C no singular. Então, primeiramente, ele vai querer saber qual o seu objetivo de soma. Você vai querer que eu atenda dois ou vários critérios, e ao atender esses dois ou vários critérios, qual o intervalo de soma que você quer que eu some, tá? É isso a primeira pergunta que o Excel te faz. Então, Excel, eu vou querer, o meu objetivo principal é fazer a soma da quantidade de vendas. Então, eu quero que você vá na tabela de lojas e vai especificamente na minha coluna de quantidade de vendas. Ou seja, o meu objetivo principal, Excel, é fazer a somatória da minha coluna de quantidade de vendas. Eu quero somar tudo que tiver aqui, desde que atenda o critério 1, 2 e 3, 4, e aí você vai entrar, a gente vai entrar nessa parte agora. Excel, ele fala, eu sei que você quer somar todas as quantidades de vendas, mas atendendo a vários critérios. Primeiramente, vamos trabalhar o critério 1. Qual é o seu critério principal, o primeiro que você quer que seja decisivo para realizar a soma ou não? Então, qual é o intervalo de critério? Excel, eu quero que você só faça a soma a partir do primeiro critério, que é a cidade. A cidade precisa ser de São Paulo. Então, eu quero que você vá na minha tabela de lojas, vá na minha coluna de cidade, tá? Eu quero que a cidade, lá na minha coluna de cidade, fecha chaves, eu quero que ela esteja em São Paulo especificamente. Qual que é o critério? Então, a gente falou que a gente precisa olhar a coluna de cidade e, ao olhar a coluna de cidade, eu quero que compare com o resultado que está na célula I4. Perfeito? Então, vá na minha coluna de cidade e bate com o conteúdo que está na I4, que está escrito São Paulo. Somente se você encontrar células que estão na C4, você vai considerar fazer soma desse valor. Perfeito? Então, I4, ponto e vírgula, a gente já fez pelo menos um critério. Então, está um critério atendido, sendo que ele vai fazer o intervalo de soma, ele vai fazer a soma se na coluna de cidade estiver escrito São Paulo. Perfeito? Então, aqui ele já vai ter identificado São Paulo aqui, São Paulo aqui. Então, ele já tem dois registros aí para poder ter que somar. Então,
a gente vai vir aqui por critério 2. Além de ter morado na cidade de São Paulo, qual é o segundo critério, Danilo? Eu quero, como segundo critério, Excel, que você volte na minha tabela de dados, só que agora eu quero que você vá lá na coluna de UF. Olha lá na coluna de UF e veja se também naquela linha correspondente que está São Paulo, veja se na UF também está como SP, tá? Então eu quero, vá lá na coluna de UF e veja se está na IJ4, que é o conteúdo que está nosso SP, perfeito? Ponto e vírgula, e aí você informaria o critério 3, o critério 4, aqui a gente vai parar por aqui, fazer apenas dois critérios, de cidade e de UF. Então, ao invés de ponto e vírgula, você fecha parênteses e aí a fórmula especificamente já está montada. Em resumo, a gente vai fazer um soma C, olhando a quantidade de vendas, fazer a somatória da quantidade de vendas, desde que a cidade seja igual a I4, que é a cidade de São Paulo, e a UF seja igual a SP. Então, dá um Enter aqui, ele já vai trazer um resultado de 7.466 vendas feitas especificamente nesta região. Vamos validar? A gente tem São Paulo e São Paulo aqui. A gente tem São Paulo aqui, mas é Campinas, então não pode ser considerado. Por mais que esteja São Paulo aqui, aqui não é São Paulo, precisa atender as duas condições, os dois critérios. Então, apenas entra esse dado de cá. Então, ele vai ter que somar esse dado daqui. Esse não, esse não, esse não, esse não, São Paulo, São Paulo, ele vai ter que atender esse e somar com esse valor. E aí não tem mais São Paulo. Então, basicamente, ele vai ter que somar esse com esse, que dá 7.466. Perfeito? Este é o contexto da fórmula de soma Cs, duas condições sendo atendidas para ele considerar a soma dos valores. Perfeito? Vamos novamente fazer o exercício da fórmula aqui, para trabalhar bem o raciocínio, para fechar bem esta aula. Então, Excel, exiba para mim a fórmula de soma Cs, no plural. Eu quero como meu intervalo de soma a tabela de lojas, especificamente a quantidade de vendas, ponto e vírgula. O primeiro critério eu quero que você vá na minha tabela de lojas, vai na coluna de cidade, fecha chaves, ponto e vírgula, e eu quero que você pega a cidade de Niterói, que está escrito na minha célula I5, ponto e vírgula. Esse é um primeiro critério. O primeiro critério a ser atendido é a cidade. Como segundo critério, eu quero que você vá na minha tabela de lojas, só que vai na minha coluna UF, tá? E lá na minha coluna UF, eu quero que você veja se a UF é Rio de Janeiro, que está especificamente aqui na nossa coluna J5. Eu poderia colocar ponto e vírgula e continuar o critério 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, se fosse necessário, mas não é o nosso objetivo. Eu apago o ponto e vírgula e já fecho o parênteses da nossa fórmula. Em resumo, faço o intervalo de soma da quantidade de vendas, onde lá na nossa coluna de cidade esteja escrito Niterói e na UF escrito RJ, que é o conteúdo da nossa I5 e J5. Deu Enter, ele trouxe 4.531 e para validar a gente vai vir aqui Niterói, onde está escrito Niterói, temos o Niterói aqui embaixo, então só temos aqui Rio de Janeiro também, atendeu a condição, então ele vai somar somente um conteúdo, então esse um conteúdo é 4.531. Se aqui estivesse escrito Niterói, então se a gente mudar aqui para Niterói, teremos dois critérios atendidos. Então, a partir do momento que tem dois critérios, ele vai somar esse com esse e vai dar 8.962, 8.962 e vai fazer com que ele some a quantidade de vendas sempre especificamente a local de cidade e o F especificado na fórmula. Tá bom, pessoal? Esta foi mais uma aula muito interessante e bastante utilizada a fórmula de soma C, essencial no mercado de trabalho, essencial para você filtrar dados, criar tabelas auxiliares, para que assim possa pilotar os seus gráficos para os seus chefes e gestores. Espero ter ajudado mais uma vez nesta aula e nos vemos nas próximas aulas, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.